Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, basta para isso deixar aqui nos comentários como você acha que esse canal pode melhorar, sugestões, ideias, deixar o seu like e se você ainda não o fez, se inscreva nesse canal e me ache lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde eu converso com você, vai ser uma delícia falar contigo e hoje a gente vai falar sobre ler o livro de Paulo. Teve um candidato aí no debate que falou sobre ler o livro de Paulo. Hoje a gente não vai falar de política, eu não quero fazer chacota com candidato nenhum, eu quero falar sobre ler o livro de Paulo e entender Paulo, ou ler os livros, as cartas de Paulo e entender Paulo. Pô, Vitor, mas você fez clickbait? Não fiz clickbait, é exatamente isso que está escrito no título aqui embaixo, se você quer discutir política. Bom, pode discutir, eu só não vou responder porque eu também não estou discutindo política, eu quero te ajudar a conhecer Bíblia. Então, leia o livro de Paulo, o candidato falou isso, e como que a gente faz para entender o que Paulo realmente escreveu. Então, vamos começar por onde Paulo começou. E aí já tem debate, hein? Aí já tem debate, porque, olha, Paulo começou provavelmente ou com 1 aos Tessalonicenses ou com Gálatas, tá? Então, quando você abre a sua Bíblia, você tem cartas de Paulo no Novo Testamento, uma delas é a Epístola de Paulo aos Gálatas, outra, Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Né? E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso é que o seu Novo Testamento, o meu Novo Testamento, começou a ser escrito ali, numa dessas duas cartas, porque nenhum outro registro escrito, nenhum outro documento que compõe o Novo Testamento estava escrito ainda. É o documento fundacional, tudo começa com Paulo. Então essa é a primeira coisa, tudo começa com Paulo. O Novo Testamento começa com ele escrevendo. Não tinha os Evangelhos, não tinha o Apocalipse de João, não tinha 1 e 2 Pedro, não tinha Judas, não tinha Atos dos Apóstolos, não tinha o Evangelho segundo João, não tinha. Começa com ou 1 Tessalonicenses ou Gálatas. E aí vem a segunda coisa que a gente tem que saber sobre Paulo para entender como funciona a cabeça dele e o que ele escreveu no Novo Testamento. Tessalônica é uma cidade, tem uma igreja em Tessalônica que Paulo funda essa igreja, Paulo planta essa igreja. E Paulo sai dessa igreja muito rapidamente porque ele é perseguido e ele precisa sair dessa igreja. Aí é o meu palpite, você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas me parece que por ele ter que sair muito rápido, ele precisava de esclarecimentos mais aprofundados a respeito da sua teologia, e por isso ele escreve 1 aos Tessalonicenses e posteriormente 2 aos Tessalonicenses. Já em Gálatas, a Galácia é uma região onde Paulo pregou, e ali naquela região da Galácia está havendo uma situação dos judaizantes, pessoas que estão pregando falsas doutrinas em meio aos Gálatas, e ele precisa corrigir essas falsas doutrinas. Então, a segunda grande lição dessa história é que Paulo não escreve documentos teológicos dentro de gabinetes, não, ele escreve cartas para igrejas feitas de gente de verdade, passando por problemas de verdade, com circunstâncias ruins e boas de verdade, e que Paulo quer resolver de verdade. É isso que são as cartas de Paulo. Claro, no meio dessas cartas tem muito conteúdo denso, tem muita teologia, mas tudo ali é situacional, corresponde à situação que cada uma dessas igrejas está passando. Tessalônica tem uma situação, a Galácia e os Gálatas têm outra situação, o que nos leva à terceira coisa importante que você precisa saber sobre Paulo. Paulo escreve de uma perspectiva de alguém que é um missionário aos gentios, um missionário judeu aos gentios. O evangelho, a mensagem que Paulo prega, que é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho de um homem judeu que é Jesus, filho de José, filho de Maria, nascido na Galileia, com um ministério na Galileia, crucificado na Judéia, ressurreto. Vem ali o livro de Atos. No livro de Atos, os discípulos de Jesus se reúnem no templo em Jerusalém. Então é uma religião bastante judaica. E Paulo tem essa missão de levar essa mensagem judaica aos gentios.
E vai haver uma tensão ali, porque ele vai ter que pegar pessoas de diferentes etnias e mostrar a elas que elas são um só povo, uma só família, que judeus cristãos e gentios cristãos formam uma só família. E esse é um desafio que vai permear todas as cartas de Paulo, e é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente for interpretá-las. Então, depois de 1ª e 2ª Tessalonicenses, você tem Gálatas, a gente não sabe exatamente a ordem dessas coisas. Nós temos outra cidade grega super importante para o ministério de Paulo, que é a cidade de Corinto, que outra situação de igreja que está passando por outro problema sério, que é um problema de divisão, de pessoas batalhando entre si, e ali Paulo de novo vai ter que tratar dessa igreja, enfatizando a questão de que somos um povo, somos uma família em Cristo. E essa família ali estava uma família doentia, brigando entre si e contaminada pela ideologia, pelo jeito de pensar, pelos pecados, pela idolatria também, da cultura grega, onde Corinto está. Corinto é uma cidade super importante do ponto de vista comercial, cidade portuária super importante. E então, ali Paulo precisa fazer essa correção. Essa correção ela é importante. Aí, depois de 1 Coríntios, a gente tem uma dúvida, porque aqueles que atribuem a carta aos Filipenses uma autoria que acontece cedo, né? uma data que acontece cedo, vai pensar em Filipenses escrito aí mais ou menos no período perto de 1 Coríntios, quando Paulo está preso em Éfeso. Talvez Paulo tivesse preso mais tarde em Cesareia, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ou talvez mais tarde ainda no ano 62. Então, quando a gente está falando lá de Gálatas, Tessalonicenses, anos 50 mais ou menos, aqui a gente já está no ano 54, por aí. Talvez Filipenses seja lá na frente, no ano 62, talvez seja antes. Fato é que em Filipenses nós temos um outro elemento importante para que a gente entenda o ministério de Paulo, a biografia dele e as cartas de Paulo. A gente entende muito melhor o ministério de Paulo quando a gente conhece um evento chamado coleta. E o que é a coleta? A coleta é uma arrecadação de recursos entre os irmãos gentios de diferentes partes do mundo, em igrejas que Paulo plantou, para levar recursos para a população carente de cristãos em Jerusalém. Isso acontece muito provavelmente porque Paulo tem em mente a orientação que foi dada por Pedro e por Tiago quando eles comissionam Paulo a ser o apóstolo aos gentios. Eles chegam ao acordo que Paulo deve ser um apóstolo aos gentios, mas eles dizem a ele que ele o faça, mas ele não se esqueça dos pobres. Isso é tão importante que ele mesmo, Paulo, recapitula esse diálogo em Gálatas. Então ele desenvolve esse projeto super importante para ele da coleta. Esse projeto vai aparecer várias vezes nas cartas dele e aparece aqui em Filipenses como algo importante. Essa coleta, mais uma vez, ela vai representar um presente dos irmãos gentios aos judeus em Jerusalém, representando que de fato é uma família só que cuida uma da outra, talvez um exemplo maior de unidade da igreja. Bom, depois disso nós temos uma segunda carta aos Coríntios. Há quem diga que existe uma carta que a gente perdeu, que a gente não tem, a gente não sabe como isso acontece de fato. O fato é que na Bíblia nós temos uma segunda carta aos Coríntios que já tem uma tônica muito mais amistosa, em que Paulo encontra ali uma igreja que parece ter se corrigido daqueles erros que ele aponta na primeira carta. Inclusive, ele convida de novo a igreja a participar do quê? Da coleta. Precisamente da coleta. A coleta aparece de novo em 2 Coríntios, porque judeu e gentil precisam ter harmonia entre si. Daí a gente chega logo depois, cronologicamente, ali pelo ano 57 mais ou menos, na carta que Paulo escreve aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja que ele não é fundador.
tá? Essas igrejas todas que a gente conversou até agora eram igrejas onde Paulo fundou, ele conhece as pessoas. Paulo conhece algumas pessoas da igreja em Roma, sim, mas é uma igreja que ele não é fundador. E nessa igreja ele encontra uma certa tensão entre quem? Entre judeus e gentios. Casas de judeus cristãos que adoram separadamente de outras casas de gentios cristãos que adoram a Deus em separado. E existe uma certa tensão. Isso provavelmente acontece por causa do edito de Cláudio em 47, que expulsa todos os judeus de Roma. E muito provavelmente, quando os judeus não estavam mais em Roma, uma comunidade cristã de gentios começa a florescer ali naquela cidade. Depois Cláudio morre, o edito deixa de vigorar e os judeus chegam depois. E daí você tem essa situação com casas diferentes, com gente adorando a Deus, mas sem essa união familiar que Paulo tanto insiste. Como Roma é um conjunto ali de igrejas que não foi Paulo que fundou, ele conta a essas igrejas qual é o seu evangelho. E ali nós temos a exposição mais longa e mais completa do evangelho que Paulo crê, e no meio dessa história ele tenta também resolver essas questões de tensões que acontecem nessa igreja em Roma. Ele diz inclusive a essa igreja que ele deseja visitá-los, mas que ele não pode, porque primeiro ele tem que passar em Jerusalém. Por que ele tem que passar primeiro em Jerusalém? Para entregar a tal da coleta. Super importante para a gente entender esse ministério de Paulo. Depois de Romanos, aí vem uma história um pouco mais complicada, que é uma história de interdependência de duas cartas. Colossenses e Efésios, uma bebeu na fonte da outra. Elas têm muita coisa em comum, muita coisa muito parecida, até igual, eu diria. E qual que veio primeiro, qual que veio depois? A gente não sabe. Muito provavelmente Colossenses é a primeira e Efésios vem depois, mas pode ser também o contrário. Mas fato é que essas duas cartas mostram a supremacia de Cristo e como Cristo está formando um novo jeito de ser à luz de um novo mundo que ele está fundando, e como as novas criaturas desse novo jeito de ser devem se comportar. Então, essas duas cartas, elas tratam da supremacia de Cristo em todas as áreas da vida, porque Cristo, ele funda uma família de gentios e judeus cristãos que se comportam como um novo povo e novas criaturas com um novo jeito de agir. E por isso os ensinamentos éticos em Colossenses e Efésios são tão importantes, são tão fundamentais e ocupam um espaço tão central nessas duas cartas. Coladinho com essas duas cartas, é importante também nesse contexto a gente colocar Filemon, porque Filemon, ali nesse mesmo contexto, é um dono de escravo que tem um escravo fujão, Onésimo. Paulo escreve a Filemon para que aceite de volta Onésimo e o trate como irmão. Por quê? Porque estamos falando de uma família em Cristo. Estamos falando de uma família subversiva em Cristo, que não apenas subverte os conceitos étnicos que separam os povos para formar um novo povo e uma só família, mas faz com que o senhor e o escravo se tratem como irmãos. Em nenhum outro tipo de contexto na antiguidade clássica isso seria aceito, mas debaixo de uma mensagem do Evangelho que nos traz uma nova ética, sim, é possível que haja uma nova família em que escravo e senhor se tratem mutuamente como irmãos. E aí a gente finaliza essa história com o que a gente chama de cartas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Por que elas recebem esse nome de cartas pastorais? Porque elas lembram muito uma espécie de gênero literário que vai acontecer muito posteriormente, que são as regras pastorais, um gênero literário medieval, que tratam das regras ou das orientações de vivência em comunidade cristã, das paróquias, como as igrejas devem funcionar, como elas devem se organizar. E 1ª e 2ª Timóteo e Tito são orientações de Paulo
a Timóteo e Tito, que são líderes que devem organizar as suas igrejas. Bom, com esse panorama das cartas de Paulo, fica muito mais fácil a gente entender a unidade de mensagens que existem nesse corpus paulino, que é o termo técnico para o conjunto de cartas de Paulo, que aparentemente viajava conjuntamente no primeiro século. Parece que, pelo menos o consenso acadêmico é esse, que as igrejas, quando recebiam essas cartas, elas percebiam a importância da teologia que era contida naquelas cartas e, de alguma maneira, elas queriam que outras igrejas em outros lugares recebessem aquele mesmo conteúdo. Alguns sugerem que existia uma espécie de intercâmbio de cartas. Eu estou aqui em Roma, recebi a carta aos romanos e eu pego essa carta que eu recebi e faço uma cópia e envio para Tessalônica. Tessalônica tem lá a carta dela e envia para Roma. E de repente essas cartas começam a viajar juntas e formam um corpus. Ou então, talvez, quem sabe, o que existe fosse uma multiplicação. Eu recebo essa carta que eu considero importante, a gente faz uma série de cartas e faz com que essas cartas sejam circulares. Fato é que esse corpus paulino, esse conjunto de cartas paulinas, ele gradativamente vai sendo compilado até o momento que, por exemplo, Pedro já se sente confortável para, na sua carta, que vai ser uma carta circular, que vai ser uma carta a diversos destinatários, Pedro dizer a respeito da teologia de Paulo e comentar sobre a teologia de Paulo em 2 de Pedro. Ou seja, Pedro sabia que existia um grupo de cartas de Paulo viajando e ele sabia que muito provavelmente quem recebesse a carta dele, Pedro, teria acesso a essas cartas de Paulo, certo? Então, rapidamente recapitulando, coisas importantes para saber sobre o que Paulo realmente escreveu. Primeiro, começa o Novo Testamento ali, não tinha evangelhos, não tinha nada. Tudo começa com esse camarada chamado Paulo. Segunda coisa importante, ele não escreve essas cartas como um gabinete acadêmico, escrevendo uma teologia sistemática. Ele quer endereçar problemas reais de pessoas reais, de gente de verdade. Terceira coisa importante, essas cartas, elas visam, entre outras coisas, resolver a questão do problema do conflito sempre presente no primeiro século, que é o conflito entre como podem etnias diferentes serem um povo só, judeus e gentios. E no meio disso vem o evangelho da justificação pela fé, que é super importante para Paulo. A quarta coisa importante, essas cartas vão formar um corpus paulino, vão formar um corpo de cartas importantíssimo para a história do cristianismo e que talvez alguém possa chamar esse conjunto de cartas de o livro de Paulo, o que é claro, eu duvido que qualquer candidato a presidente, quando fale isso, tenha em mente tudo isso aqui que a gente acabou de conversar, tá bom? Então, são essas coisas que eu queria deixar para você. Agora você já sabe que nós somos um corpo em Cristo, aleluia, como diz a canção. E o que você pode fazer? Se você gostou, deixa a sua curtida e deixa o seu comentário dizendo que você gostou. Se você não gostou, diz para mim no que eu posso melhorar. Se você quer ver outros temas, outros assuntos, deixa aqui nos comentários também. E se isso aqui te abençoou, sabe o que você pode fazer? Vai lá no seu Twitter, vai lá no seu Facebook, pega o link disso daqui e compartilha com quem você ama. Porque gostou, compartilhou. Essa é a regra aqui desse canal a partir de agora. Você tem que me ajudar, esse conteúdo tem que chegar a mais gente, tá beleza? É isso aí, gente. Curta, compartilhe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.